Bom dia, meus amigos. É com imensa satisfação que vou gravar outro vídeo hoje. E aqui, em poucas palavras, eu quero desmascarar essa farsa das testemunhas de Jeová a respeito dos ungidos. Eu assisti um vídeo do senhor Samuel Herdes, membro do corpo governante das testemunhas de Jeová. Ele dizia que eles, os supostos ungidos, serão recolhidos ao céu antes do Armagedon, e que depois eles retornarão para lutar juntamente com Cristo contra as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Eles se gabavam de ter prática de guerra, dizendo que isso ia ser de grande utilidade, uma vez que os ungidos lutariam juntamente com Cristo na guerra do Armagedon. Mas veja que eu vou mostrar dois versículos aqui que vai mostrar que isso é uma falácia dele. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Veja, aqui o apóstolo Paulo estava consolando as pessoas que estavam sendo atribuladas pelo reino de Deus, que estavam sendo perseguidos por causa do reino de Deus. Então o apóstolo Paulo disse assim, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então veja a audácia desses supostos ungidos. Aqui o apóstolo Paulo não ousou a dizer que ia lutar juntamente com Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que estava aguardando o alívio, na volta de Cristo. Ele disse assim, o alívio juntamente conosco. O próprio apóstolo Paulo mostrou que estava aguardando o alívio juntamente na volta de Cristo. E que do céu o Senhor Jesus manifestar com os anjos do seu poder. Então mostrou que quem iria lutar juntamente com Jesus Cristo seriam os anjos. E mostrou também, aqui no versículo 8, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então essa luta de Jesus Cristo não é uma luta de guerra comum, essa guerra usual aqui com espada, com canhão, com armas nucleares, não. Então Jesus enviaria fogo do céu e destruiria as pessoas que não obedecem o Evangelho acerca de Cristo. E entre essas pessoas que não obedecem o Evangelho, esses supostos ungidos são os principais. Veja que o Novo Testamento só faz referência a um ungido. E esse ungido é Jesus Cristo. Nem mesmo os apóstolos receberam esse título de ungido. Isso porque ungido significa Cristo. Então veja que esses supostos ungidos, eles gostam muito de usurpar texto bíblico para eles, dizer que aquele texto ali se aplica a eles. Eu vou mostrar aqui um texto que aplica muito bem aos ungidos, a esses supostos ungidos. Mateus 24, versículos 4 e 5. Esse texto, esses dois textos, aplica muito bem aos supostos ungidos. Quer ver? Mateus 24, versículos 4 e 5. Aqui Jesus disse assim, e Jesus respondeu, vedes que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo, eu sou os ungidos, e enganarão a muitos. Então isso aqui Jesus diz. Então veja que isso aí não passa de uma grande falácia deles. Eles gostam de tomar posse de textos e dizer que são eles. Por exemplo, Lucas capítulo 12, versículo 32, que diz que sobre o pequeno rebanho, Jesus diz, não temas pequeno rebanho, porque aprove o vosso Pai dar-vos um reino. Então ele diz que esse pequeno rebanho são eles. Esse pequeno rebanho são eles. Então veja que
se vocês for observar muito bem o contexto, ali Jesus não estava falando de um grupo de pessoas que iria dominar sobre outros, de um grupo de pessoas que iria prover alimento espiritual sobre outros, para outros. Ali Jesus estava falando das ansiedades da vida. Ali Jesus estava falando que as pessoas, que os cristãos, não deveriam estar ansiosos com os bens materiais, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, porque dizendo que o Pai Celestial sabe que os filhos de Deus necessitam disso. Então veja que ali Jesus falava disso. Então vamos observar esse texto, Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32, ali Jesus diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos um reino. Então, vamos ver se Jesus estava falando sobre eles mesmo. Jesus deu uma ordem para esse pequeno rebanho aqui embaixo, e vamos ver se eles estão seguindo essa ordem de Jesus. Então, após Jesus falar do pequeno rebanho, Jesus disse para eles assim, para esse pequeno rebanho: ó, vendei os vossos bens e dais esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Então veja que Jesus deu uma ordem para esse pequeno rebanho. Ó, vende os vossos bens e dai esmola. Bom, que os ungidos estão vendendo os bens, isso aí eu não tenho dúvida. Eles estão vendendo sim. Eles estão vendendo salão do reino, salão de assembleia. Mas será que eles estão dando esmola? Bom, eu, por exemplo, eu fui testemunha de Jeová durante 35 anos. Nunca vi falar que os ungidos contribuíssem com uma obra, com alguma obra de caridade. Nunca vi falar que eles ajudassem, nem de forma coletiva e nem de forma individual a ninguém. Então veja que esse texto deixa bem claro aqui que esse pequeno rebanho não são os ungidos. Agora veja também um trecho muito interessante aqui, que eles afirmam ser os 144 mil descritos em Apocalipse. Mas segundo Apocalipse capítulo 7, versículo 4, os 144 mil são de todas as 12 tribos dos filhos de Israel. E pelo que me consta, os supostos ungidos são norte-americanos. Então eles não encaixam nesse quesito aí. Bom, também tem outro detalhe muito interessante aqui. Que segundo Apocalipse capítulo 14, versículo 4, os 144 mil, que eles dizem que são eles, não poluíram com mulheres. De fato, eles são virgens. Eles não poluíram com mulher. E pelo que eu sei, esses supostos ungidos são casados. Então eles poluíram com mulheres, sim. Mas agora, como sempre, tudo eles têm uma justificativa, né? Eles julgam que a Bíblia é uma propriedade deles. Eles que definem o que é simbólico e o que é literal. Isso aí é uma definição deles. O que eles querem que seja simbólico, para eles é simbólico. O que eles querem que seja literal, para eles é literal. Então eles dizem que essas mulheres que diz aqui que eles não poluíram com mulheres, não são mulheres literal. Isso aqui é simbólico. Essas mulheres são religiões, que eles não poluíram com religiões. E, bom, então se eles não poluíram com religiões, então eu gostaria de fazer uma pergunta para eles. E o Russell? Quer dizer que o Charles Taze Russell, então, ele não é ungido? Porque, pelo que me consta, ele pertenceu à igreja presbiteriana, ele pertenceu à igreja dos adventistas do sétimo dia. Então, ele poluiu com religiões que não são testemunho de Jeová. Então, quer dizer que ele não é ungido. Tá, então tá tudo bem. Então, se fosse então, ele não é ungido. Tá? Então, veja que a incoerência dessas religiões, aliás, a incoerência dessa religião, desse povo, né? Agora veja que eles também
eles também tomaram posse, ou seja, se intitularam mordomo fiel e prudente, registrado em Lucas, capítulo 12, versículo 42. Eles se intitularam que eles são o grupo que se diz ali, os mordomos fiel e prudente. Bom, vamos ver se são mesmo, né? Vamos analisar aqui os versículos 42, o versículo 42 de Lucas capítulo 12. Lucas 12, 42. Lucas 12, 42 diz assim: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiará os seus bens, para dar o sustento a seu próprio tempo? Então, em uma sentinela de 2018, eles mesmos dizem que Jesus não confiou isso a eles. Jesus não confiou a eles a dar alimento apropriado. Jesus não disse que daria alimento perfeito e que eles não recebem orientação de Deus. Tá tudo bem. Mas agora, aqui no versículo 45, aqui vai mostrar que esse versículo, sim, esse aqui se aplica a eles. Quer ver? Mas mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e criadas, a comer e beber, e a embriagar-se. Opa! Espera aí, o texto embriagar-se. Esse texto embriagar-se, ele aplica muito bem a uma passagem recente, né? Que um certo senhor chamado Anthony Morris foi pego em flagrante comprando 8 garrafas de uísque. Bom, então isso aplica muito bem, que eles, em vez de estar provendo o alimento espiritual para os seus conservos, eles estão se embriagando. Veja que beleza, que maravilha. Estão se embriagando, estão comendo, bebendo e se embriagando. E veja que esse uísque não é uísque barato, não. Não é o uísque do Paraguai, não. Isso é o uísque de verdade. Uísque caro. E vocês, testemunhas de Jeová, estão pagando isso para eles. Agora eu pergunto, ele vai para o céu, né? Será que lá no céu ele vai tomar uísque? Pelo que eu ouvi falar, eles são muito chegados também no charuto cubano, né? Já ouvi falar isso. E será que lá no céu tem charuto, tem uísque? Então eu acredito que não. Então veja que essa religião, Testemunho de Jeová, é uma religião incoerente. Esses ungidos são uma farsa muito grande. Não existe nada disso. Eles são um povo mentiroso, um povo falso, um povo enganador. Então veja que vocês têm que tomar muito cuidado quando essas pessoas chegarem na porta de vocês, dizendo que estão pregando uma mensagem do reino. Que esse reino, com certeza, ele não é o reino de Deus, viu? Eu gostaria de agradecer aqui a muitos irmãos que estão sempre colaborando com a gente, né? O irmão Edson Reis, muito obrigado, né? Com certeza. O irmão Edson Reis, muito obrigado. A irmã Zilda também está sempre divulgando os meus vídeos. A irmã... Como é que chama, gente? Me fugiu o nome da irmã aqui, viu? São vários irmãos que estão divulgando, né? A irmã Leila está sempre divulgando os meus vídeos. A irmã Zilda. O irmão Charles, né? Lá em Londrina, está divulgando nossos vídeos também, né? Nós temos que agradecer a ele. Então, estamos aí muito felizes que estamos agradecendo muitas pessoas aí. Se nós fossemos agradecer um por um aqui, nós teríamos que ficar aqui horas e horas, né? Com certeza. Mas nós queremos agradecer a todos coletivamente, todos que estão assistindo nossos vídeos, todos que estão divulgando, e que Deus abençoe a todos, né? Amém.